Queridos todos que estão conectados aqui nesse vídeo, nós agradecemos pela sua atenção, pela sua participação, pela sua conexão, e nós queremos, nessa feita, através desse vídeo, iniciar uma série de estudos sobre atributos de Deus. Hoje é aqui a introdução, onde nós queremos ver um pouco sobre a solidão de Deus, e assim por 15 semanas meditarmos nesse assunto. Estudar sobre os atributos de Deus é estudar sobre o próprio Deus, é estudar sobre o caráter de Deus, é estudar sobre a pessoa de Deus. Hoje veremos sobre a solidão de Deus, quer dizer Deus, apenas Deus, e ninguém mais além de Deus. Ele e somente Ele. Nessa série, que pretendemos dar em 15 semanas, se assim Deus quiser, todas as quintas-feiras, 19h30, lançamento de um vídeo, de um dos atributos, e nós usaremos o roteiro seguindo a ordem do livro de Arthur Pink sobre atributos de Deus. Até mesmo para informação, que várias citações desse livro, como também certa influência do autor João Calvino, reformador, e também Luiz Berkoff, doutor, PhD na área aí de sistemática. Mas o nosso interesse, de fato, não é citar homens, estudar homens. Nosso interesse é estudar a Bíblia, sobre a Bíblia, e apenas ser abençoados com a visão, o entendimento e a cultura que Deus deu também a esses homens e nos tem dado a cada um de nós, à medida que Deus tem se revelado para nós. E para não plagiarmos ninguém, e para sermos honestos e sinceros, estamos aqui citando essa bibliografia, onde pesquisamos as principais bibliografias, dentre outras, e assim montamos esse estudo para que possamos refletir, e não pretendemos ficar repetindo sempre a cada estudo, mas o primeiro julgamos ser de importância fazer essa declaração. Estudar sobre atributos de Deus é algo por demais profundo, como dissemos, estudar sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, estudar sobre o próprio Deus. E ao falar sobre Deus, eu sempre digo que até certo ponto nós compreendemos, entendemos e explicamos Deus. Nós conseguimos até certo ponto compreender, entender e verbalizar Deus. Mas depois de um certo nível, de um certo ponto para lá, nós conseguimos entender, compreender, mas não conseguimos mais explicar, não conseguimos mais verbalizar, visto a riqueza e a grandiosidade da pessoa do nosso Deus. E nesse nível eu sempre uso para ilustrar alguém que chora de alegria, como por exemplo alguém que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e ele se enche de emoção e ele chora de alegria, Ali você não consegue verbalizar, colocar em palavras o que está sentindo. É algo que vai além da possibilidade de ser verbalizado. Mas ainda há um terceiro nível, um nível que vai além da própria compreensão individual. É aquele nível que nós já não entendemos mais, já não compreendemos mais. No primeiro nível nós entendemos e verbalizamos, pregamos. No segundo nível nós entendemos, mas nos faltam palavras para verbalizar. E nesse terceiro e último nível vai além da possibilidade mesmo do nosso entendimento. E nós não conseguimos sequer entender. Para ilustrar isto, eu costumo sempre usar o primeiro versículo da Bíblia, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e poder então dizer, mas e antes do princípio, como era? Tente imaginar o antes do princípio, antes de Deus criar o universo, como as coisas eram. Você não será capaz de imaginar, porque não se imagina o inimaginável, não se imagina o inexistente. Você não consegue imaginar como era antes da criação, quando só havia Deus e ninguém mais além de Deus. Não é possível, isso não é incompreensível à nossa mente. Por quê? Porque Deus
Ele é eterno, ele não tem começo, ele não tem fim. Ele era, sempre era o que era, e sempre é o que é, e sempre será o que é. Né? Um dos atributos é a sua imutabilidade, mas ele já não está preso ao tempo. Para ele não existe tempo. Tempo é uma criatura de Deus. E Deus criou todo o universo e todas as coisas, visíveis e invisíveis. As coisas infinitas, imensuráveis, imedíveis. Portanto, esse Deus não é medível, não é compreensível, não é imaginável, não é explicável. E daí o tema, a solidão de Deus. Deus, somente Deus, ninguém mais além de Deus. Portanto, não se conhece a Deus pesquisando. Por mais que você pesquise, você não vai conseguir encontrar Deus ou conhecê-lo tal como Ele é. Deus só é conhecido por meio da revelação que Ele mesmo faz através da sua pessoa. Na verdade, esse vídeo, gostaria também de lembrar, é sempre uma síntese, né? um resumo daquilo que a gente estuda na quinta-feira aqui no templo da igreja. Também é importante frisar que não se confia em um Deus desconhecido e não se ama um Deus desconhecido e não se serve a um Deus desconhecido. Então, para aqueles a quem Deus se revela, esses passam a amá-lo, conhecê-lo, obviamente conhecê-lo dentro dos limites possíveis, e cada um anda na luz que tem, cada um conhece a Deus até certo nível, até chegar a um ponto que, né, dali por diante, como dissemos antes, torna-se incompreensível. Por mais que você o conheça, você só tem uma noção, aquela noção a qual Ele mesmo se revelou para você. E quando o conhecemos, nós nos rendemos a Ele, nós nos submetemos a Ele, nós o desejamos ardentemente mais e mais, e cada vez mais ficamos sedentos dEle. Em Isaías 40, os versos 15 a 18, que é o nosso texto básico de hoje, nos diz que eis que as nações são como um pingo d'água, diz a Bíblia aqui, Isaías 40, 15, né? Como um pingo d'água. Todas as nações juntas, mais de 7 bilhões de habitantes, são como um pingo d'água que cai de um balde. Ali, imagina aquele pingo escorrendo na lateral de um balde. Gosto demais desse texto. Como um grão de pó na balança, aquele grãozinho, aquela poeirinha praticamente inconsiderável, quase imperceptível, quase invisível, mas que está ali, que não altera nada em nada. Aquele único grãozinho de areia é como a terra ali na presença do Senhor. No verso 17 ainda diz que as nações são perante Ele como que não é nada. E dá-nos a impressão que ele fala assim, mas ele quer explicar um tanto mais. E, portanto, como se nada ainda é muito para nós, para todas as nações ou para o próprio planeta. Então ele diz, ele as considera menos do que nada. Numa linguagem odierna dos nossos dias, né, podemos dizer que invisíveis, todas as nações são invisíveis aos olhos do Senhor. E olhando para a grandeza desse Deus, né, que diz isto acerca de todos os povos, fico a pensar, quando olho para mim, se todas as nações são menos do que nada, invisíveis, como um vírus, né, que é totalmente invisível, imperceptível a olho nu, se todas as nações são desse tamanho na presença desse Deus, o que dirá de mim acerca de mim mesmo? E o verso 18, então, né, e é o próprio Deus que está falando na boca do profeta Isaías, então ele diz, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Deus é incomparável, não há nada que se possa comparar, né? Ele é imensurável. Com que podemos compará-lo? Há nada. Com que coisa semelhante confrontareis com Ele? Ele não é nem sequer mesmo ilustrável. Não há uma ilustração que revele Deus na plenitude do seu ser, no que Ele é. Por mais que tentemos montar uma ilustração, ela será sempre insuficiente, sempre deficiente, né? Embora, ainda que haja ali a intenção de explicitar e de esclarecer,
né, e de revelar da forma mais clara possível, mas não passa de uma ilustração muito pobre, por melhor que ela seja, mais rica que ela seja, né, porque Deus não é explicável, não é definível, não é mensurável. E sobre esse Deus, a pessoa, o caráter desse Deus, muito pouco tem se meditado em nossos dias. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele manifestou a glória de Deus em nós e para nós, mas ele em nada acrescenta à pessoa de Deus, porque Deus não se aumenta, não se diminui, não envelhece, não rejuvenesce, não empobrece, não enriquece, não se torna mais sábio ou menos sábio, porque como ele se revelou a Moisés na sarça ardente, ele mesmo disse: eu sou o que sou. Moisés queria que Deus dissesse o seu nome, mas Deus não tem nomes, então ele diz: vá, diga lá ao povo, eu sou o que sou, eu sou, né? Me enviou a vós outros. Os nomes de Deus são adjetivos para revelar, demonstrar qualidades de Deus, mas não exatamente nomes de Deus, porque Deus não tem nomes. Elohim, El Shaddai, etc., Adonai, etc., outros nomes de Deus, inclusive Pai, né, no Novo Testamento. Ele poderia não ter criado nada, poderia ter ficado só por toda a sua eternidade, porque ele não precisa de nada e de ninguém, mas ele resolveu criar o universo para glorificar a si mesmo e resolveu pelo conselho da sua própria vontade. Ele se aconselhou, visto que ele era único e não há outro além dele, ou igual a ele. Pelo seu querer, pela sua própria vontade, criou o universo infinito para si mesmo, né? Enquanto alguns cientistas têm perdido Deus, enquanto estudam o universo, criação de Deus, perdido Deus na vastidão do universo, muitos religiosos têm perdido Deus nas páginas da Escritura, tentando explicar Deus, falando de um Deus explicável, de um Deus que pode e não pode, de um Deus mensurável, praticamente encaixotando Deus. Deus hoje tem sido desconhecido por muitos crentes. E aqui me faz lembrar de Atos 17, 23, quando quando Paulo chega ali em uma cidade e então ele vê um altar, dentre muitos altares, um altar ao Deus desconhecido, e ele diz: olha, é esse Deus desconhecido quem eu prego. E digamos que hoje Deus tem sido desconhecido dentro das próprias igrejas e muitos têm perdido Deus nas páginas da Escritura. Nós somos finitos, nós somos mortais, nós somos limitados, mas desse Deus das Escrituras é um Deus que transcende a razão humana e o entendimento humano. Ele sustenta tudo, toda a criação e todo o universo, mas ele mesmo não depende de ninguém e de nada exatamente para nada. Se somos seus colaboradores, se os servimos, é porque aprove a ele nos criar e nos fazer seus colaboradores, e somos privilegiados, tremendamente agraciados por assim sermos seus colaboradores. Ninguém pode ajudá-lo, ninguém pode confrontá-lo, ninguém pode mudá-lo, até quem diminua Deus ao ponto de pensar que Satanás é um inimigo de Deus e que guerreia com Deus. Ninguém guerreia com Deus. Satanás é criatura e criado por Deus. Deus está fora do entendimento finito. Deus está fora do entendimento incompreensível, do entendimento ilustrativo. Deus está fora. Todas as nações e o próprio planeta é como que invisível aos olhos do Senhor, de tão pequeno que o é como um pingo d'água, ou como aquele grão imperceptível que se encontra ali em uma balança. Ele só é conhecido por aqueles a quem ele aprouver revelar. Independentemente de sexo, independentemente de cultura, independentemente da situação financeira, às vezes Deus se revela maravilhosamente para uma criança, ou às vezes para um ancião, para um irmão que reside num barraco de lona, ou para outro irmão que reside em uma mansão.
O homem decaído, todavia, espiritualmente morto, ele não é capaz de entender, de compreender essa revelação, de receber essa revelação, a menos que o Senhor o ressuscite primeiro e o faça nascer de novo. E a primeira ressurreição, quando alguém nasce de novo, quando alguém recebe a marca do Espírito Santo, quando alguém se torna cheio do Espírito Santo de Deus. O cristão vivo, espiritualmente, ele está sempre crescendo, sempre desenvolvendo, ele está sempre crescendo. Em 2 Pedro 3,18 nos diz a palavra que nós devemos estar sempre crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a vida toda devemos ser como crianças, portanto discípulos de Jesus, crescendo mais e mais e desenvolvendo na presença do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se sabemos alguma coisa de Deus, sabemos aquilo que Ele nos revelou. Se sabemos alguma coisa de Deus, sabemos que nada sabemos. Então sabemos que nada sabemos, porque quando pensarmos que sabemos alguma coisa, então nada realmente sabemos, porque não saberemos nem mesmo que não sabemos. Mas enquanto reconhecemos que nada sabemos e estamos sedentos de saber, então sabemos muito. Sabemos que não sabemos nada. Que você possa estar sempre crescendo, desenvolvendo, que você possa estar sempre ampliando a sua visão, porque a sua luz, porque cada um anda na luz que tem, na luz que Deus o deu, e que a sua luz possa ser ampliada, né? Porque Deus nos chamou para ser luz, conforme está na camiseta aqui que estou usando, ó. E embaixo diz, né? E não pisca-pisca, e eu costumo dizer, e não vagalume. Quanto mais você conhecer acerca de Deus, mais sedento você fica. Aqueles crentes fervorosos, sedentos, que comem diariamente a palavra, porque reconhecem que nada sabem, nada são, e buscam, mas quanto menos se conhece, menos interesse, maior a frieza. E interessante, que alguns têm amplo conhecimento, como escribas e fariseus tinham. Alguns escribas dizem que sabiam a Torá de cor, que era a Bíblia deles na época, do Antigo Testamento. Todavia, só tinham conhecimento, não tinham sabedoria. E eu não estou falando de conhecimento aqui, estamos falando de sabedoria, que une a ortodoxia, o conhecimento, a teoria, com a ortopraxia, a prática, a vida, a junção dessas duas coisas. E vivem isso, colocando isso na prática. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Hoje nós vimos então sobre a solidão de Deus. E pretendemos a cada quinta-feira continuar vendo sobre um novo aspecto acerca desse maravilhoso e grandioso Deus. E você está convidado a acompanhar essa série. E se está sendo abençoado, se está abençoando a sua vida, que você possa também divulgar para que outros sejam abençoados. Deus abençoe você e eu quero orar por você e com você agora, através desse vídeo e finalizando esse vídeo. Pai, nós agradecemos por cada um conectado, por cada vida, crentes, não crentes, todas as pessoas que estão conectados, e todas as quaisquer seja a sua denominação, mas que o teu Espírito esteja se revelando para esta vida, porque só o Senhor tem o poder de mudar, de transformar, de abençoar, de aplicar e ministrar a tua bênção e a tua paz, porque fora de Cristo não há paz, e a tua luz nessas mentes e nesses corações. Nós assim oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.